Fala galera, aqui é o PV trazendo pra vocês uma nova obra que estamos aqui no mês de outubro, o mês que a gente vai fazer o especial de Halloween, mas enquanto ele não chega, eu vou já trazendo de partes em parte dessa obra aqui, que é uma das obras que eu estava lendo há um bom tempo atrás e decidi recomeçar ela do começo pra tentar alcançar até a obra da onde eu parei. Então, espero que vocês gostem e já chega deixando aquele like, se você for novo se inscreva no canal e vamos lá sem perca de tempo, lembrando que o nome está na descrição. Começamos a história com esse esqueleto rastejando no chão. Eu estou morrendo. Minha mestra, a senhora Sucubus, eu fui incapaz de protegê-la. Então ele se arrastando. Parem! Eu estou implorando! Então o escudo vem e dá-lhe bem na nuca, fazendo o crânio ser desconectado. E logo vai rolando até perto da mestra dele. E enquanto a risada no fundo rolava, ela chorava, enquanto ele apenas observava. Mestra, sinto muito por não conseguir te proteger. E assim, ela vai de base. Os outros cavaleiros apenas observavam. Se apenas eu fosse... E ele continuava rindo. Um pouco mais forte. Então, o cavaleiro logo nota, pois ele leva uma mordida bem no calcanhar dele. E lá estava ele, cheio de litros. Se eu tivesse mais uma chance, o outro vem pra cima, chamando ele de desgraçado. E que ele era só um crânio. E logo esmaga completamente. Eu quero ficar mais forte. Então o sistema aparece. Todas as condições foram atendidas. Nível de assimilação decaindo. 97,3% para 94,8%. E assim começa uma nova história. Está escuro. Então é assim que é a morte? Morte, então está tudo acabado. Foi um fim apropriado para um esqueleto patético como eu. Agora vou descansar em paz. Que som é esse? É tão alto que não consigo descansar. Está muito alto. Então ele observa o céu e lá estava ele deitado. O que é isso? Eu estou sonhando? Não, isso não é um sonho. Então talvez seja após morte. Logo começa a chover. Mas esse lugar me parece familiar. Então alguém de capuz começa a se aproximar e aparece o sistema, ressurreição completa. O que é isso? Ressurreição? E logo aparece, ressurreição completa, nome não registrado, soldado esqueleto level 1, entre parênteses 36, saúde 29, força 23, agilidade 18 e sabedoria 9. Sou level 1 com o status de um level 36? O que é que está acontecendo? Então a mulher aparece chamando ele de morto-vivo e falava que o nome dela era Rúbia e que foi ela que despertou ele do descanso dele. Mas o que é isso? Espera, quem ela disse que é? Se ela é a Rúbia, então é a necromante em treinamento de 20 anos atrás? É aquela que me transformou em soldado esqueleto? Então aqui é 20 anos atrás, a primeira vez que fui despertado? Estou sonhando se eu não estou? Essa garota está para ser morta por bandidos, mas acho que isso não é algo da minha conta. Se ela vai morrer nas mãos dos bandidos, morrer. E assim ele lembra da mestra dele, e lá ele fica apenas observando ela, enquanto ela ficava lá. Mudei de ideia. Então ele começa a sair de dentro e logo agarra ela. Então, ela falando com ele, diz que estava sendo muito grosseiro e perguntava se ele não iria colocar ela no chão. E ele logo fala, proteger. E ela pergunta o que ele estava falando e logo ele começa a falar, eu disse que eu vou te proteger. Ela ouvindo ele falar, logo fica assustada. E lá ela preocupada, ainda continuava falando para ele colocar ela no chão. Se eu não posso proteger uma garota como essa, então não existe razão para estar vivo de novo. Então ele nota algo, cenário classe S. Então aparece, cenário classe S, Rubia High iniciando. O que seria isso? Cenário classe S, Rubia High iniciando. Rubia High não é... Então aparece, nome Rubia High, necromante level 1, saúde 6, força 5, agilidade 6, sabedoria 12, afeição 3. Rubia possui um forte sentimento ligado ao esqueleto que ela criou. Será que eu sou o único que consegue ver essa mensagem? Isso é magia? Então ela pede com licença e perguntava se já não estava na hora dela descer. Shhh, nós temos que nos esconder. Então vemos a pata de um animal e logo vemos que era um cavalo e os camaradas começavam a passar bem ali e eles se escondiam. O esqueleto ficava lá, apenas observando, esperando eles passarem. Eu me lembrei errado. Eles não cruzaram nosso caminho por coincidência. Eles estavam procurando por ela. E a julgar pelas suas roupas, eles não são bandidos, são mercenários e profissionais. O outro procurava, dizia que não via ninguém. Vamos voltar, porque tem mercenários atrás dessa garota. Ela, aliviada, falava que eles já tinham ido e que isso foi por pouco. Você é fugitiva? E ela perguntava do que ele estava falando e que ela era uma herdeira legítima de um lorde. Então, assim que ela fala, uma flecha vem em direção e logo atinge ela. O esqueleto olhava, não acreditava, pois o camarada de longe acertou ela. Aqueles desgraçados estavam apenas fingindo. E lá estava ela, toda machucada. Herdeira legítima de um lorde.
Ah, então escute, eu sou o anjo da morte enviado pelo Lord Ryun. Então agora, antes de voltarmos com sua cabeça, então ele olha, que tal eu me divertir um pouco com você? Então, assim que ele vai, o esqueleto vem com a pedra para tentar dar cabo dele. Não se preocupe. Então ele estende a mão, eu vou te proteger. Então ela vai estender a mão e assim que alcança, rápido, vamos fugir. Então antes dele finalizar a fala, ele leva um chute bem na cabeça. E quando ela observa, logo o camarada fala: Ex-herdeira, você até mesmo sabe usar a necromancia? Essa não, ele acertou meu crânio, não consigo me mover. Merda, que tipo de esqueleto é forte desse jeito? Eu acabei de receber a minha segunda chance e eu já vou morrer assim, em vão. E assim o camarada fala que iria provar ela primeiro. De novo, eu fui incapaz de proteger algo. Então, volta o tempo novamente e ele logo desperta e logo se levantando. Mas o quê? Então repete a mesma cena dela chamando ele e dizendo que o nome dela era Rúbia e que ela que tinha despertado ele do descanso. E assim, ele nota. O quê? Ele olhando novamente para suas mãos, ou ossos na verdade. Estou perfeitamente bem. Eu voltei de novo. Eu voltei para cá, no mesmo lugar, com minhas memórias intactas. Está tudo do mesmo jeito, exceto por uma coisa. Então ele olha. Então um sistema aparece com o nome Memorando. Um memorando. E logo ele percebe. Escolha entre os seguintes bônus. Escolha 1, mais 20 de afeição com necromante. Escolha 2, mais 40 de resistência a ataques. Um bônus, hein? E lá ele fica pensativo e logo fica relembrando do momento ao qual ele foi acertado. Será que estarei mais preparado com estes? Então, ele olhando, logo confirma. Eu preciso agir rápido. Então, ele olha para ela. Não posso ficar calado e deixar acontecer de novo. Então, ele chama ela e ela, assustada, ficava em dúvida se ele podia falar. Esconda-se atrás daquela pedra. E ela ficava sem entender e perguntava por que ele estava pedindo para ela se esconder de repente. Mercenários vão aparecer aqui logo logo. E ela perguntava que tipo de mercenários. Sim, por favor, confie em mim e esconda-se. E lá ela ficava pensativa e logo retruca, perguntando como ele sabia que eles estavam vindo. Eu apenas sei. E ela lá, pensando como ele poderia dizer que apenas sabia. Então de repente ele nota a presença e ela percebendo, pergunta o que foi isso. Não tem mais tempo, me dê a daga na sua cintura também. Eu vou proteger você. E assim ela começa a retirar e logo entrega para ele e vai se esconder lá onde ele apontou. É agora. Então novamente os camaradas aparecem e logo desce do cavalo. Aguarde aqui, eu vou dar uma olhada. E assim ele segurando a balestra, logo o guarda novamente. Será que ela escapou? Ela é muito inteligente. E lá estava ele, deitado, segurando a espada. Então, pra onde será que ele foi? Então ele vem na trairagem e logo dá-lhe uma no camarada, fazendo ele ir de base na mesma hora. Sim, eu consegui. Então ele sobe de nível 3 vezes. O próximo é aquele desgraçado com martelo grande. Assim que ele fala, logo é levado bem no crânio. E droga! E é derrotado na mesma hora. O que é isso? Será que tem alguma dungeon por aqui por perto? De algum modo, o dano foi anulado, mas ainda assim foi muito grande. Neste caso, só preciso te acertar até virar pó. E foi assim que eu morri pela segunda vez e revivi como antes. Ao que parece que eu terei que dar cabo desses dois, ou então os evitar se quiser continuar. Se eu não der cabo deles, eles vão continuar perseguindo a Rúbia. Não importa quantas vezes seja preciso, eu tenho que dar cabo deles. Por enquanto, eu vou aplicar os pontos que consegui por dar cabo dele com aquele cara com a besta. Então vou colocar em tudo em agilidade. E então durante minha terceira vida, consegui dar cabo do cara do martelo. Mas, então a flecha vem. Eu morri de novo. E na minha quarta vida, depois de ganhar muita experiência em níveis, eu fiquei muito mais ágil. E assim ele derrotando. Então o carequinho do martelo começa a olhar e pergunta como. Não tem como, um mero esqueleto. E assim ele avança pra cima e logo tenta acertar, mas ele desvia e agilmente com sua espada avança pra cima. Mas ele tentando desviar do ataque, o esqueleto vai agilmente pra cima dele e finaliza ele com um corte, fazendo ele ir para o paraíso. E lá ele ficou na sua pose de fodão. Finalmente eu consegui. Então Rúbia olhando, perguntava se tinha acabado. Então ela começa a se retirar do esconderijo. Depois de 3 mortes, eu finalmente consegui proteger alguém. Então a Rúbia vai se aproximando perto dele e logo fica espantada por ver o quão forte o esqueleto dela era. Vendo tudo o que aconteceu comigo até agora, parece que toda vez que morro, sempre retorno para o momento em que fui revivido pela primeira vez. Eu sempre retorno no nível 1, mas minhas habilidades e status continuam. E aparece esse memorando de bônus. Se eu experiencio algo novo antes de morrer, eu ganho uma nova habilidade. Mas o que me preocupa é que não sei quantas vezes posso reviver. E se tiver um número limitado, então o que eu faço? Então Ruby aparece falando com ele e perguntava se
se ele ouviu o que ela tinha dito. Eu me perdi um pouco em meus pensamentos. Você pode repetir o que disse? E lá ela ficava incrédula. E ela começava a contar, dizendo que o pai dela era lorde de um feudo e que era conhecido como Lord High, e que a mãe dela tinha morrido quando ela deu à luz a Rúbia, e que ele era um homem modesto, com moral e grandes virtudes. Então, algumas semanas atrás, o príncipe subiu ao trono. O novo rei é sedento por guerra. Ele logo expandiu sua grande influência e melhorou o treinamento militar. Ele até mesmo deu títulos de nobreza para homens de personalidade agressiva. Mas no meio disso tudo, estavam os lordes moderados resistindo às mudanças, incluindo o pai da Rúbia. Então ela continua e mostra o passado, a qual o pai dela não estava mais vivo. E quando ela se aproxima e percebe, começa a chorar. E toda essa lembrança retorna para ela, fazendo ela chorar mais uma vez. Se minha memória está correta, o rei irá entrar em guerra em breve. Um ataque em larga escala, visando unificar a terra sobre um único rei. Uma guerra que se arrastou por 9 anos. E então vem a ressurreição dos 16 demônios. Não muito depois disso. Ela é apenas alguém que ficou presa no meio do fogo cruzado, né? É realmente uma pena, mas... Então ele fala com ela: não se preocupe, eu vou te proteger de agora em diante. Eu não tenho poder para prevenir a guerra, mas devo conseguir deixar pelo menos essa garota salva. Ela, limpando as lágrimas, fica dizendo que era engraçado ela ouvir isso de um esqueleto. Para conseguir isso, eu vou precisar ficar mais forte. Tudo para encontrar a minha mestra um dia. Que tal irmos para o vilarejo mais próximo? E então confirma. E vão, e ele com a tocha começa a caminhar, e chegando na saída, ela fica feliz e logo começa a correr em direção à luz que estava lá no fim do túnel. Ela feliz ficava dizendo que isso era neve. Neve é meramente água. Então assim que ele fala, logo leva uma bola de neve bem na cara. E ela falava que ele não tinha muita emoção, mesmo para um esqueleto. Normalmente, um esqueleto não tem emoções. E lá ela ficava calada e logo diz que então estava bom. Melhor nos apressarmos. Então ela começa a subir e ela perguntava o lugar que eles estavam indo. Era chamado de Yublan. Sim, podemos chegar a Yublan mais rápido se escalarmos essa montanha. Ela, cansada, ficava falando que quando chegasse lá teria que comprar uma armadura. Uma armadura. E ela continuava dizendo que ele não podia andar por aí desse jeito. Eu chamaria muita atenção. Bem pensado. Então ela disse que iria fazer uma pequena pausa, mas de repente começa a escorregar e quando ela começa a cair, ele rapidamente a segura, impedindo dela cair lá embaixo. E lá estava ela, salva mais uma vez. E assim, olhando, logo fica assustada. Então, assim que ele puxa, ela agradece a ele e fica feliz, dizendo que ele estava sempre protegendo ela. Então ele, pegando a bolsa, logo avisa para ela: nós estamos quase lá, então aguente só mais um pouco. E assim retorna a grande aventura dele subir nesse penhasco. E enquanto eles caminhavam, logo ela percebe que estava chegando. E então mostra o local. Estamos quase chegando. Então, chegando perto das muralhas, ela diz que agora era a vez dela proteger ele, já que um esqueleto não poderia entrar no castelo. Ela avisa que iria entrar e logo voltaria. Você vai ficar bem? E ela confirma que sim, e que isso não era nada comparado a todas as vezes que ele tinha ajudado ela. Então ela, entrando, diz para ele esperar, que logo ela iria voltar. Então ela se despede e ele fica lá fora parado. E então eu esperei 1 hora e depois outra, depois um dia e mais 3 dias. Eu esperei por ela. Ela disse que voltaria logo. E lá estava ele deitado e logo se levanta. Aquele líder maldito, por que ele me mandou fazer isso? Porcaria, eu vou só jogar aqui e pronto. Então ele, olhando, logo lembra dela chorando e ficava lá, apenas observando e relembrava dela. Então ele começa a caminhar e continua relembrando dela. E então começa a preocupação bater nele. E quando ele se aproxima, ele percebe que era a Rúbia, pois alguém tinha dado cabo dela sem ele nem perceber. Ele ficava ali parado, apenas observando. Então ele logo pensa: no fim, eu falhei em protegê-la de novo. E assim ele relembra, da mesma forma que perdeu uma, perdeu a outra. Então lá em cima, ele logo escuta alguém falando: isso é frustrante. Merda, quem imaginaria que ela fosse cometer sui e pensar que ela bateria em mim como se eu fosse um cão por isso? Mas é claro, ela estava furiosa. Mercadoria como ela não aparece na nossa porta todo dia e morre antes de vendermos. Devia-se considerar-se com sorte, já que ela parou de te bater. Sui, mercadoria. Por falar nisso, onde foi que ela deixou? Você vai mesmo fazer isso? Mas é claro, eu nem sequer tive a chance antes. E seria um desperdício jogar ela fora desse jeito. Seu doente desgraçado. Você ainda não aprendeu a lição mesmo depois de apanhar daquele jeito. De qualquer modo, eu vou voltar para a estalagem e pagar a droga do dono por nossa estadia. E assim ele se retira. Onde foi que você se escondeu? Achei. Aí está você. E assim, ele sorria macabramente. Logo, ele solta a espada e começa a tirar o cinto. E sorrindo, logo o esqueleto vai vindo por trás. Logo pegando a espada, logo dá-lhe só-lhe uma, fazendo o camarada gritar de dor. Quieto, você morrerá se mover demais. Mas quem é você? Sou eu que faço as perguntas. E lá ele gemia de dor. Parece que você ainda não entendeu.
Tá bom, eu faço o que você quiser. Primeiro, por que essa garota foi deixada aqui? O dono da estalagem, ele a trouxe até nós. É tudo que eu sei. Segundo, quem fez isso com ela? O líder dos guardas nos ordenou. Nós só estávamos seguindo ordens. Então, o que você estava fazendo aqui também? Eram ordens? Bem, isso é... E logo ele puxando a espada, o camarada já cai no chão e olhando pra ele. Mas o que? Você é um esqueleto? E assim, ele vai de base. Então ele observava e logo se ajoelha perto dela e fecha seus olhos. O dono da estalagem foi o que ele disse. Então a noite chega e logo estava ele com o capuz entrando no meio do vilarejo. Quem seria uma hora dessas? Assim que ele vê, o esqueleto empurra ele, fazendo ele ir para longe. Ele olhava em dúvida e ele começa a se aproximar. Pare, eu já não te disse tudo mais cedo. Eu realmente não sei de mais nada. Do que é que você não sabe? Eu estou falando do que aconteceu com os 2 homens, membros da organização que vieram atrás da filha do Lorde de Eraste. Eu não sei de nada. Como eu poderia fazer alguma coisa contra eles? Eraste? A organização? Do que você está falando? Hã? Você não é da organização? Fique abaixado. E assim ele enfinca a espada no chão, assustando o camarada. Apenas responda as minhas perguntas. 3 dias atrás, a filha do Lorde veio aqui. E então foi levada por guardas. Então você estava junto com ela? Sim, ela morreu depois disso. Por que isso aconteceu? Droga, mas que droga! Então, quando ele tentava fugir, nosso prota pega a espada e logo finca bem na coxa dele, fazendo ele gritar de dor e logo o coloca bem do lado da cara dele. Por que ela morreu? E o outro pedia para poupar a vida dele enquanto chorava. Fale logo antes que eu acerte sua outra perna. Ela veio apenas para comprar armadura. Eu apenas entreguei a garota para os guardas. Eu não sabia que eles dariam cabo dela de verdade. Porque o líder da guarda entrega garotas para a Necron Society para virarem escravas. Necron Society. E assim que ele fala, algo começa a acontecer que parecia um símbolo de uma cobra. E logo começa a sair. Ele clamava para que isso não continuasse. E então é enrolado e pedia para poupar a vida dele. E assim ele vai de base. Parece ser uma maldição. A Necro Society. Aqueles 2 desgraçados que estavam atrás da Rúbia. Tem alguma coisa acontecendo entre a guarda de Ublan e a Necron Society. Do jeito que estou agora, eu sou fraco. Então ele observa a famosa armadura odiada por todos os leitores. Então ele se aproxima e logo fica encarando ela e fica relembrando o que ela tinha falado, que quando ela chegasse lá, ela iria comprar uma armadura. Então ele agarrando, então olha fixamente. Eu preciso ficar mais forte para que ninguém possa me derrotar. E assim ele se veste e caminhando para que assim eu não perca mais ninguém. E assim ele se retira. Então, para onde eu devo ir? Então, volta para ele novamente, testando a sua nova armadura, enquanto lutava contra os esqueletos. E ele observava que agora estava muito mais fácil para ele. Então, lá dentro da caverna, ele começava a caminhar. Aqui é o sepulcro dos espectros. Em teoria, é apenas uma pequena dungeon, mas deve me servir bem por enquanto. Então, outro esqueleto vai se aproximando. Mas o que? Então vemos que agora o esqueleto estava com um escudo e com uma espada. Também tem esqueletos nessa dungeon, mas que constrangedor. Ei! Então o esqueleto fica apenas ouvindo. Eu também sou um esqueleto, eu não quero ferir um camarada. Então ele tentava falar. Então eu era assim, mas encontrar a mestra Sucubus é lamentável não ser capaz de falar. Acho que devo procurar outra dungeon. Então, até mais. Então, de repente, a notificação aparece dizendo que o chefe da dungeon apareceu. O quê? Então ele escuta o grande rugido. O chefe da dungeon? E quando vemos, era o esqueleto-chefe com um novo tipo de áurea. O pequeno esqueleto observava e ficava com medo do chefe quando ele, de repente, logo prepara para atacar. O nosso proto-esqueleto pedia a ele para esperar, mas já era tarde, o esqueleto esbagaçou o outro. Por quê? Por que fazer isso com o camarada esqueleto? E ele rugia e mandava os outros esqueletos atacar o nosso prota. Não diga que eu não te avisei. E assim, enquanto os esqueletos avançavam, ele já dava cabo deles em um único ataque. Quando ele observa, logo nota e desvia nas últimas, pois o chefe esqueleto tinha acabado de atacar. Ah, então você quer acabar comigo? E logo ele avança para cima. Quando o chefe tenta atacar novamente, ele desvia agilmente. Então ele, mirando os ossos da perna, logo ataca rapidamente. O boss nem sequer sentiu uma cosquinha. Eu acertei. Então quando vai ver, a massa já estava vindo diretamente na cara dele e joga ele para longe. E o boss continuava rugindo, com mais fúria ainda. Acho que eu fui otimista demais em pensar que o deteria quebrando apenas uma de suas pernas. E assim ele volta a atacar novamente. Então nosso prota tenta outra estratégia e logo salta lá para cima da cabeça dele. Sinto muito lhe dizer isso, mas eu conheço
conheço muito bem o ponto fraco de um esqueleto. E assim ele ataca diretamente no crânio, fazendo o esqueleto gritar de dor. E logo vemos que ele subiu de nível. Ganhei 5 níveis de uma só vez. Então ele nota algo. Quest iniciada. Balance sua espada 10.000 vezes. 0/10.000. Recompensa esgrima level 1. Uma habilidade? É só balançar minha espada? Então, novamente ele fica observando e fica surpreso. Se eu balançar minha espada 10.000 vezes, a minha habilidade de esgrima vai aumentar? Devo completar isso logo, já que não preciso comer nem dormir. Agora que o chefe dessa dungeon se foi, será que posso ficar treinando por aqui? Então do lado de fora, alguém vai se aproximando, dizendo que era logo ali. E logo vemos esse pessoal, e a Ruivinha falava que ela estava com medo e se ficaria bem. Não se preocupe, eu estou aqui. Então a loirinha começa a dizer se eles estavam prontos para entrar. Então lá dentro o nosso prota ainda estava treinando. Essa quest é mais difícil do que eu pensava. Se minha postura estiver errada ou eu não me concentrar, o movimento não conta. Ainda assim, até que eu progredi bastante. Já que é assim, acho que... Então algo aparece na frente dele. Mensagem da dungeon, um intruso apareceu. Então ele olhando, um intruso? Muito bem, senhoritas, vocês estão com sorte hoje. Esta dungeon é infestada de esqueletos, mas ela é muito perigosa para iniciantes como as senhoritas. Mas essa dungeon não é nada para alguém como eu. A Ruivinha falava que ela tinha medo de se machucar. As senhoritas só precisam se afastar e assistir. E mesmo que vocês se machuquem, eu tenho tratamento, então não se preocupe. E assim ele mostra. E ela olhando, dizia que ele tinha muitas poções e todas eram muito caras. E que isso era impressionante. E ele olhava os belos albergues dela. Mas é claro, e tudo o que eu preciso é que as senhoritas torçam por mim. E a loirinha lá atrás apenas observava, dizendo que ela não tinha palavras, pois dava para entender muito bem o que ele queria. Então ela fazendo a sua cara, perguntava quanto que isso valia, e chamando ele de maldito, com certeza ele teria muito dinheiro. E ela com a peixeira escondida, chamava a outra de vá, dizendo que ela também notava que ele tinha muito dinheiro e estava se aproximando dela. E assim ela falava que iria torcer para ele um pouquinho, para quando ele estivesse lutando com os monstros, aí com isso logo, tudo isso seria dela. Então ela muda a personalidade dela, dizendo que estava contando com o senhor cavaleiro. E a outra começa a interromper, chamando ela de senhorita, dizendo que ela não era uma aventureira, e que o dever dela era reconhecer o terreno, e que ela deveria ir na frente. Então ela sorrindo, dizia que era isso mesmo, que era a função dela, e logo ficava pensando, e logo queria dar cabo dessa mulher. Então elas duas começam a ficar rivalizadas. Deixem o reconhecimento pra lá, por favor, não briguem. E ele pensava, que sorte a minha, na verdade essa dungeon é para iniciantes e está cheia de esqueletos fracos. Bom, o chefe pode ser um pouco mais resistente, mas eu vim preparado com isso. Eu vou mostrar o meu lado corajoso. Eu vou pegar as duas ao mesmo tempo. E ele ficava lá se babando. Mas por que eu não vejo nenhum? O quê? Então eles começam a se perguntar se essa dungeon estava mesmo cheia de esqueletos. A Ruivinha falava que já fazia um bom tempo que eles estavam ali e nada aparecia. É porque estamos apenas na entrada. Os esqueletos aparecerão um monte quando avançarmos, então fiquem perto. Então ele pensava, mas o que? Por que está tão vazio? Fizeram um grande limpo aqui recentemente? Então ela grita dizendo para olhar e logo vê o chefe esqueleto todo destruído. Então eles se aproximam e começam a observar. Por que ele já foi derrotado? A Ruivinha se aproxima dizendo que ele era enorme e que alguém tinha dado cabo dele. Será que alguém já viu aqui? E a outra apenas pensava que a sorte dela tinha ido pra vala. Então ela com a peixeira logo diz que ela tinha que aproveitar essa oportunidade e atacar ele pelas costas. Então alguém vai se aproximando. Ah, quem é você? E logo vemos que era o nosso proto-esqueleto. Quem é você? Você fez isso? A Ruivinha perguntava por que ele não estava falando. E será que era um monstro? A loirinha pensava se era um esqueleto. Isso é ridículo. Que tipo de esqueleto usa armadura? Ouçam bem, eu conquistei essa dungeon, então vão embora. O gordinho sorrindo, preocupado. Nossa, esse cara, a julgar pelo tom da sua voz, ele parece alguém bem mais forte. Acho que não devo lutar com ele. É mesmo? Bom, então não podemos fazer nada. Senhorita, sei que pode ser um pouco desapontador, mas... Então a loirinha corta o assunto e grita, apontando, diz que o cavaleiro que ela estava junto tinha prometido essa dungeon para elas, e quem que ele pensava que era, e porque ele não tinha tirado o capacete para falar com elas. E onde estavam as boas maneiras. E assim, mais agitada, falava que era melhor ele entregar os itens que ele pegou, enquanto eles estavam conversando calmamente, e que o cavaleiro ali não ia deixar isso passar, e o outro impedia. Senhorita! Então ela fazendo a cara, perguntava para ele se ela não estava certa, e se por acaso ele não ia dar uma lição nele. E ele lá olhava, logo muda o seu tom. É isso mesmo, onde estão seu modo? Você deveria tirar o capacete antes de falar conosco. E ele pensava por dentro, merda. Bem, como vocês quiserem. Então ele começa a retirar e a outra tramando uma maldade.
logo diz que essa luta iria deixá-lo mais fraco e que, com a sorte dela, ela iria pegar muitas coisas dele também. Então eles olhavam ao mesmo tempo e logo percebem, e quando ela olha, percebe que o nosso prota era mesmo um esqueleto. Então a Ruivinha logo diz que ele não era mesmo humano. Então realmente era um esqueleto? Satisfeitos? Agora poderiam se retirar? Como podem ver, estou um pouco ocupado. A Ruivinha, chamando o Senhor Cavaleiro, falava que ela não achava que ele era um esqueleto comum e que eles deveriam. E antes dela completar a frase, ele é apenas um esqueleto que está usando uma armadura que encontrou por aí. Muito bem, então ele se prepara. Vamos lá, esqueleto. Nosso proto-esqueleto logo fala, eu sugiro que desista. Isso é, a menos que você não queira ser colocado em perigo. E logo ele avança pra cima dizendo que ele falava demais para o mero esqueleto. Ótimo, essa é a minha chance de mostrar o meu lado legal. Não apenas isso, mas eu também tenho um mangual abençoado para dar cabo mais rápido desse esqueleto. Então ele olhando, eu avisei. E assim ele ataca na região dos braços dele. E quando ele vai observar, logo percebe que as mãos deles foram desconectadas. E quando ele observa, nosso prota avisa. Eu disse para vocês irem embora. E a outra observava surpresa. Enquanto o nosso prota olhava, o camarada já estava no chão, gritando de dor. E a dor era muito grande. Então ele nota que nosso proto-esqueleto logo vai se aproximando. E a Ruivinha logo fica assustada. Então ela aproveita a oportunidade e sai gritando, pedindo para alguém salvar ela. Por que vocês não saíram daqui quando avisei? Então a loirinha aproveita essa oportunidade, segurando a peixeira, e logo dá cabo daquela mulher. O nosso prota olhando. Mas o quê? Mesmo se você fosse ruim de mira, não teria como errar tanto assim. Prepare-se para morrer. Ela simplesmente não esboçava nenhum tipo de reação. E logo, ela se ajoelha pedindo para ele poupar a vida dela. E ele fica sem entender. Então ela começa a explicar, dizendo que o nome dela era Rena, da guilda TIT, e que era uma guilda formada por assassinos, ladrões e informantes, e que ela poderia ser útil para ele. Então você está dizendo que não errou, e sim que acertou a sua amiga de propósito? Então ela ficava falando, seria problemático se aquela mulher escapasse, e que era para pensar que ela apenas teria ajudado a ele a resolver esse problema. E lá ele ficava pensando, mas eu não estava planejando dar cabo dela. Então ele fala, você poderia ter aproveitado e mirado em minhas costas. Então por que exatamente você deu cabo da sua parceira? Ela explica para ele que bastou ela dar uma olhada para perceber que isso não adiantaria nada. E também continua chamando ela de Vá, dizendo que ela não era a parceira dela, que apenas trouxe ela com a intenção de dar cabo dela desde o princípio. Uma guilda de ladrões, não é? Entendo. Ótimo, então não atrapalhe mais o meu treinamento. Pega o que quiser e saia, eu pouparei a sua vida. Então ela falando, dizendo que talvez ela poderia ser útil para ele. Eu não preciso da sua ajuda, você deveria ser rápida e sair logo dessa dungeon. Se você realmente não quiser. Espera, informações? Vocês também têm informações? E ela brilhando, dizia que sim. E quais informações ele queria saber? Você sabe alguma coisa sobre a Necron Society? Então ela pensando, diz que ele estava pedindo informações que era de alto nível e que ela acha que sabe de algumas coisas. Ótimo, então, ande logo e... Então ela corta dizendo que ela tinha uma condição. Condição? Parece que você não compreendeu sua situação. Só o fato de eu ter poupado sua vida já satisfaz qualquer condição sua. E ela confirmava, mas ela disse que, no entanto, seria difícil dele descobrir o que ela sabia sobre um membro da guilda. E que ele poderia muito bem comprar as informações diretamente da guilda também. Então ela começa a falar sobre a aparência dele, que isso seria bem difícil, e pergunta se não era mesmo. Olha só pra ela. Ela está querendo me dizer que não conseguiria as informações? Se dá cabo dela? Ótimo, qual é sua condição? E assim ela pede para ser aliada dele. O quê? Então o sistema aparece notificando algo. Um cenário. É a mesma coisa que apareceu quando estava com a Rúbia. Então a gente nota. Uma nova quest, cenário classe B, história da Rena. E Nika indo. Tente fazer dela uma aliada dentro da guilda TIT. O cenário, um assistente das sombras será ativado. Você terá acesso a informações de alto nível à medida que ela subir no rank da guilda. Nunca deixe a sua guarda baixa perto dela. Apesar da sua simpatia, ela o trairá na primeira oportunidade que surgir. Chamam isso de quest. E outra coisa de percentual de assimilação. Acho que ainda há muita coisa que eu não sei. Bom, uma coisa que eu definitivamente preciso é de informações. Então ela, chamando ele de Senhor Cavaleiro, perguntou se ele tinha ouvido tudo o que ela tinha dito. Então ela, brilhando novamente, reafirmou perguntando se ele estava em treinamento e que, se caso ele aceitasse ela como aliado, não só daria as informações, mas também ajudaria com o treino. Então de repente ele pega ela pelo pescoço, como se dar cabo da sua companheira pelo seu próprio bem não fosse o bastante. Você ainda fez isso com a companheira humana sem qualquer hesitação, não foi? Te fazer de aliada? Eu não quero ser esvagueado pelas costas, entende? E ela, rindo, começava a dizer que ela nunca seria companheira de seres humanos como eles, e que ela diz que se tivesse uma forma de falar quem ela era de verdade, ela seria mais como o esqueleto. Então ele larga ela, fazendo ela cair no chão. O que você quis dizer com ser mais como eu?
Ela, tentando respirar, falava que a raça humana não via ela mais como o ser humano e que o único interesse deles era no corpo dela e não em quem ela era por dentro. E retifica dizendo se ele ainda chamaria eles de companheiros humanos. E confirma dizendo se também não era assim para ele e que não importava quanto eles olhassem, eles continuariam enxergando apenas um crânio que deve ser partido e deixado para perecer. Então ela, se levantando, logo diz que eles estavam no mesmo barco e que era isso que ela estava tentando dizer. E ela começa a explicar sobre a Necro Society. Então logo vemos um sindicato obscuro envolvido em fabricação de drogas, dá cabo de pessoas por encomenda e faz venda de humanos e tudo mais que possa dar lucro. É composta por lordes de várias partes do reino, assim como indivíduos de grande poder no império. Por isso dizem ser algo de escala gigantesca. E ela continua dizendo que apesar de tudo isso, ninguém sabe a identidade do chefe desse sindicato, nem mesmo a localização da sede. E ela finaliza dizendo que qualquer informação a mais que ele queira era apenas reservada apenas para aqueles que estavam no topo do ranking da guilda. E foi por isso que ela fez essa proposta com ele. Então ela explica para ele caçar esses humanos da mesma maneira que eles caçam os monstros. E ela fica dizendo que vai trazer todos os alvos dela para ele dar cabo nessa dungeon. E a experiência que ele vai ganhar seria bastante. E em troca, ela subiria de rank na guilda. E dessa forma ele poderia ter as informações que ele precisava. E que isso seria um acordo que ambos sairiam ganhando. E ela finaliza dizendo o que ele achava. Então, lá ele ficava pensativo. Isso não importa, mas me deixe fazer uma pergunta para confirmar. Você não hesitaria em dar cabo de seus companheiros humanos? E ela fala que definitivamente não, que ela odeia os humanos. Ele olhando, muito bem, então temos um acordo. Então o plano começa e o sistema já notifica. Mensagem da dungeon, intrusos apareceram, 3 pessoas, e assim ele vai dando cabo de cada um deles. E ele observando, logo vê o arqueiro, seu merda insolente! E logo quando vai ver, a loirinha logo manda uma peixeirada bem nas costas dele, e lá ela fica na sua pose de fodona. Logo o outro guerreiro chega chutando ela por trás. Mas vejam só, você armou a armadilha e nos atraiu para cá? Eu vou dar cabo de você primeiro! Então ele sente, pois o nosso proto-esqueleto logo finalizou ele, e lá estava ele, na sua pose de fodão, e ela observava, apenas ria. Então o sistema notifica, você subiu de nível, afinidade com a dungeon subiu 0,48%, afinidade atual com a dungeon 19,5%, habilidade de esgrima agora está no level 4. Já faz alguns meses que estou fazendo isso, parece que estou subindo de nível mais devagar, acho que deveria ir para outra. Então ela, brilhando, chamava ele de Senhor Cavaleiro, e era para ele dar uma olhada, e assim ela mostra tudo o que eles conseguiram em uma semana. Tem bastante coisa dessa vez, e ela, brilhando, falava que tudo isso era graças a ela por ter atraído tanta gente pra cá. E lá ele ficava pensativo. Então ela, já incomodada, ficava dizendo pra ele se ele estava pensando em algo sobre companheiros humanos, era pra ele não se incomodar. Então ela, virando as costas, mesmo que ele desse cabo daqueles que ela já tinha sido programada para dar cabo, ainda ela poderia ficar com uma boa parte do dinheiro, já que todos eles são criminosos e que eles subornavam os guardas para evitarem ser capturados. E eles cometem de tudo. E ela fica com raiva, dizendo que eles cometiam de tudo, de roubo a estufo, e que seria natural que todos eles merecessem ir de base. Então ele, olhando, o que é isso? Livros? Então ela confirma e falava que alguns deles estavam carregando alguns livros. Então vemos o título, o Mago Repugnante. O Mago Repugnante. Magos fazem parte de um grupo bem seleto. Você precisa nascer com habilidade natural para conjurar magias. Eles não possuem qualquer responsabilidade, enquanto aproveitam o tamanho privilégio. Será que o autor possui algum rancor contra magos? Kevin Ashton. Então, a notificação aparece dizendo que a sabedoria dele tinha aumentado em mais 1, e ele fica surpreso. Ela se aproxima, perguntando qual era o problema, e logo fica lá surpresa. Então ele se senta segurando os livros. Li todos os livros que estavam aqui, mas apenas 2 aumentaram minha sabedoria. As únicas coisas que eles têm em comum é que foram escritos pelo mesmo autor, Kevin Ashton, e que minha sabedoria aumentou quando os li. Não é um status fácil de se aumentar, mas subiu apenas por ler esses livros. E lá ela se aproxima, toda coradinha. Olha, será que dá pra não chegar tão perto de mim? E lá ela ficava toda sapequinha. Então ela começa a falar pra ele que se ele quisesse, ela poderia ir até a vila procurar mais livros. Como sempre, ela é bem perceptiva. Tudo bem, mais importante, quais são as dungeons mais próximas dessa daqui? E ela fica pensativa. Ela explica que tem 4 dungeons que demora até uma semana de viagem. Então ela fala que é a classe E, cemitério árido subterrâneo, classe D, ruínas do jazigo Araneidel, classe C, zona retorcida sombria e floresta maligna. Uma semana? Você quis dizer a pé? Ele pensativo. Essa é uma dungeon classe F. Então o próximo passo deve ser uma dungeon classe E. E na próxima vez que você for na vila, então quando ele vai ver, ela já estava dormindo. Ela dormiu bem. Ela provavelmente deve estar cansada de
consegui voltar sem parar daquela vila. Agora eu vou voltar a treinar a minha esgrima. Então, algo acontece. Não, parece que eu também estou um pouco cansado. Será que devo continuar depois? E assim ele dorme e o sistema aparece. Você passou 182 noites na dungeon. A afinidade com a dungeon está em mais de 20%. Você está sucumbindo à sua natureza humana. A dungeon está tentando devorar você. Então ele começa a acordar. O quê? Eu caí no sono? Mas eu não deveria ser capaz de dormir. Então ele abrindo os olhos, logo percebe alguém na frente dele e vemos que era a antiga necromante dele, perguntando se ele teve bons sonhos. E lá estava ele, deitado no colo dela. Então ele percebendo, logo se levanta rapidamente. Mestra Sucubus! Então ela sorrindo, fala que não deveria ter acordado ele desse sono tão profundo. Então, não, é que... Mestre Sucubus com certeza estava... Então ele nota que a armadura dele tinha sumido. E ela abraça ele, dizendo que estava tudo bem e que não era para ele se assustar. Pensei que eu estava tendo um belo sonho, mas parece que era um pesadelo. Ah, será mesmo? Foi tudo um pesadelo? Ela começa a falar para ele se ela agora contaria a história para ele. Então ela segura os ossos do braço dele. Sim, está tudo bem, mas que alívio. A Mestra Sucubus e eu vamos viver nessa dungeon de novo por um bom e longo tempo felizes. Então percebemos que ele estava caminhando sozinho e logo vemos que ele estava tendo algum tipo de sonho alucinógeno. E acabou, galerinha! E essa foi a primeira parte, galera. Espero que vocês gostem. Esse aqui vai ser um dos manhwa que a gente vai estar trazendo agora no mês de outubro, para que a gente possa estar fazendo o especial de Halloween no mês inteiro. E é claro que se vocês gostarem, a gente vai continuar trazendo ele parte após parte. Eu sei que muitas pessoas aí estão pedindo para trazer a obra do Sméagol, mas tem que saber, galera, que toda vez que eu vou trazer, o pessoal fica reclamando que tá muito curto. Eu trazia de um capítulo por semana, aí o pessoal chegava lá nos comentários, mano, só 4 minutos, só 5 minutos, o quê? Aí até quando eu trouxe 5 capítulos que não era nem pra sair, que eu ainda tinha que esperar mais 2 semanas pra eu juntar os 3 capítulos, aí o pessoal teve um ainda que teve coragem de falar, só 20 minutos, mano, põe um editor aí pra trabalhar, não sei o quê. É complicado, galera, eu faço tudo sozinho, mas não vamos entrar no assunto. Gostaria de agradecer a todo mundo que já chegou e estamos quase batendo 20 mil inscritos. Então muito obrigado a todo mundo que entrou nesses últimos dias e vamos lá, que até o final do ano temos que bater 40 mil inscritos. E muito obrigado e fui!